Todos nós já escutamos a palavra democracia, e escutamos ainda mais este ano, por conta de alguns eventos que envolvem essa palavra. Mas afinal, o que é democracia e como ela foi criada? Bom, no vídeo de hoje nós vamos explicar justamente isso. Então já deixa seu like para apoiar mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. Aliás, vídeos melhores do que esse e que trazem assuntos melhores ou parecidos com esse. Enfim, vamos começar. A palavra se origina do grego antigo, sendo democratia como governo do povo. Ela foi criada a partir de demos, que significa povo, e kratia, que significa poder. Isso no século V a.C., para denotar o sistema político existente em cidades-estado gregas, principalmente Atenas. A chamada democracia é um regime político onde todos os cidadãos fazem uso dos direitos políticos e participam igualmente, diretamente ou através de representantes que são eleitos, tendo uma proposta no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação, uma coisa que definitivamente não é para qualquer um. No sistema político de Atenas clássica, por exemplo, a cidadania democrática visava somente homens, filhos de pai e mãe atenienses, livres e maiores de 21 anos. Já os estrangeiros, escravos e mulheres eram grupos excluídos de uma participação política. Aliás, em praticamente todos os governos democráticos em toda a história, a cidadania democrática valia apenas para uma elite de pessoas, até que a emancipação completa foi conquistada para todas as pessoas que já eram adultas, na maioria das democracias modernas, através de movimentos por sufrágio universal, que basicamente é o direito do voto por pessoas adultas, independente do sexo, classe, alfabetização, renda ou etnia, algo que está implementado até hoje. Bom, para conhecermos melhor, o sistema democrático contrasta com outras formas de governo, onde o poder é detido por uma pessoa, como por exemplo em uma monarquia, ou onde o poder é mantido por um pequeno número de pessoas, como por exemplo na oligarquia. Porém, essas oposições herdadas da filosofia grega são duvidosas, isso porque os governos contemporâneos acabaram misturando elementos democráticos, oligárquicos e monárquicos em seus sistemas. Bom, existem muitas democracias diferentes no mundo, mas há duas formas básicas e simples, sendo que ambas dizem respeito a como todos os cidadãos e seus direitos políticos executam a sua vontade. A primeira forma de democracia é a democracia direta, onde todos os cidadãos no uso dos direitos políticos têm participação direta e ativa ao tomar decisões de governo. Na maioria das democracias modernas, todos os cidadãos no uso dos direitos políticos permanecem com o poder soberano. Porém, o poder político de fato é exercido indiretamente, por meio de representantes eleitos. Isso é chamado de democracia representativa. No Brasil, a soberania popular é exercida de forma indireta, por meio de representantes eleitos, e também de forma direta, por meio das leis. O conceito de democracia representativa surgiu a partir de ideias e instituições que se desenvolveram durante períodos históricos, como por exemplo a Idade Média Europeia, a Reforma Protestante, o Iluminismo e as revoluções americana e francesa. Já que falamos do Brasil, vamos fazer a seguinte pergunta: em que tipo de democracia nós brasileiros vivemos? Bom, isso não é muito difícil de responder. A nossa democracia é basicamente o que eu acabei de falar. Uma democracia onde o povo teria o poder através de representantes eleitos. No caso do Brasil, nós temos uma república federativa, onde elegemos vereadores, deputados federais e estaduais, prefeitos, senadores, governadores e, finalmente, presidentes. Mas o Brasil sofre com uma crise na própria democracia, com os três poderes do Estado atuando em uma constante dissonância, com atos ilegais e que contrariam a nossa Constituição. A democracia não é somente eleger os que na teoria nos representariam. Uma teoria sustenta que a democracia exige três princípios fundamentais. O primeiro, soberania reside nos níveis mais baixos de autoridade. O segundo, igualdade política. E terceiro, normas sociais, onde os indivíduos e as instituições só consideram aceitáveis os atos que refletem os dois primeiros princípios citados. Além disso, liberdades como a política, de expressão e de imprensa são consideradas direitos essenciais e permitem aos cidadãos elegíveis serem adequadamente informados e aptos a votar de acordo com seus próprios interesses. E convenhamos, isso não funciona muito bem no Brasil hoje em dia. Ainda mais com os abusos dos poderosos nos três poderes que estão, fazendo praticamente tudo o que lhes agradar e destruindo tudo o que desagrade e seja oposição. Ou seja, uma ditadura que é escondida da maioria da população. O termo democracia apareceu pela primeira vez no antigo pensamento político e filosófico grego na cidade de Atenas. Durante a Antiguidade Clássica, liderados por Clístenes, os atenienses estabeleceram o que é geralmente tido como a primeira experiência democrática em 508 a 507,
a.C. E Clístenes é referido como o pai da democracia ateniense, que tomou a forma de uma democracia direta, com a seleção aleatória de cidadãos comuns para preencher os poucos cargos administrativos e judiciais existentes no governo, e uma assembleia legislativa composta por todos os cidadãos atenienses. Todos os cidadãos elegíveis eram autorizados a falar e votar na assembleia, que estabelecia as leis da cidade. Mas, como disse antes, a cidadania ateniense excluía mulheres, escravos estrangeiros, os que não eram proprietários de terras e os homens com menos de 21 anos de idade. A ponto de curiosidade, cerca de 200 a 400 mil habitantes de Atenas na época, havia entre 30 e 60 mil cidadãos. Bom, a exclusão de grande parte da população a partir do que era considerada cidadania está relacionada com a antiga compreensão do termo. Durante a maior parte da antiguidade, o benefício da cidadania era associado à obrigação de lutar em guerras. O sistema democrático ateniense não era apenas dirigido no sentido de que as decisões eram tomadas pelas pessoas na Assembleia, mas também era mais direto, no sentido de que as pessoas, através de assembleias e tribunais de justiça, controlavam todo o processo político e uma grande proporção de cidadãos estavam envolvidos constantemente nos assuntos públicos, mesmo com os direitos do indivíduo não sendo garantidos pela Constituição ateniense no sentido moderno. Os atenienses utilizavam de liberdade não por conta do governo, mas por viverem em uma cidade que não estava sujeita a outro poder e por não serem eles próprios sujeitos às regras de outra pessoa. Mesmo que a República Romana tenha contribuído com muitos aspectos da democracia, apenas uma minoria dos romanos eram considerados cidadãos, aptos a votar nas eleições para os representantes. Os votos dos poderosos tinham mais peso através de um sistema de gerrymandering, que basicamente é um controverso método de definir em termos de área os distritos eleitorais de um território para obter vantagens no número de representantes políticos, geralmente parlamentares eleitos, em especial nos locais onde se utiliza o sistema eleitoral majoritário com voto distrital. Essa palavra pode também servir para favorecer ou prejudicar um determinado grupo étnico, linguístico, religioso, social ou político partidário, enquanto políticos de alto gabarito, incluindo membros do Senado, vinham de algumas famílias ricas e nobres. No entanto, muitas exceções notáveis ocorreram. Além disso, a República Romana foi o primeiro governo do mundo ocidental a ter uma república como Estado-nação. Apesar de não ter muitas características de uma democracia como hoje, os romanos inventaram o conceito de clássicos, e muitas obras da Grécia Antiga foram preservadas. É por isso que até o dia de hoje ainda utilizamos alguns exemplos da Grécia Antiga. Além disso, o modelo romano de governo inspirou muitos pensadores políticos ao longo de séculos, e democracias representativas modernas imitam mais o modelo romano do que os gregos. Isso porque era um estado em que o poder supremo era realizado pelo povo e por seus representantes eleitos, e que tinha um líder eleito ou nomeado. Então segue o conceito da democracia ser um governo do povo, eleito somente pelo povo. Bom, esse foi o vídeo, aliás, o primeiro vídeo desse canal. Se você gostou, já sabe que tem que deixar o like, se inscreve no canal se você quer mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.